Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã na presença do Senhor, né? Agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos proporciona, nos concede. Eu quero nessa manhã compartilhar contigo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração desde o princípio, né, da oração aqui, desde o começo, desde o início. Essa palavra está no meu coração. E eu quero compartilhar com você o Salmo 106. O Salmo 106 que vai dizer assim: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, a sua bondade dura para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Aqui ele faz uma pergunta, né? É que o salmista, ele convida para louvar ao Senhor e depois ele faz uma pergunta, né? Quem pode referir as obras do Senhor? Quem pode anunciar os seus louvores? Fica aqui uma pergunta, né? Para a gente responder. Você pode contar os testemunhos do Senhor? Você pode falar para o seu vizinho, falar para aquele colega de trabalho sobre as maravilhas do Senhor? Fica aqui a dica, tá? O versículo 3 diz assim: bem-aventurados que observam o direito e que praticam a justiça em todos os tempos. Bem-aventurado, feliz é aquele que observa o direito, né? E que pratica a justiça. É aquele que se importa com o pobre e o necessitado. É aquele que se compadece com o seu semelhante. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Que palavra maravilhosa, né? Para que eu veja o bem de teus escolhidos. Davi, ele diz, né? Para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Qual a herança daqueles que buscam ao Senhor? Qual a herança daqueles que servem ao Senhor? Ele continua, nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Aqui ele faz a confissão de pecado, né? Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, né? Quando Deus tira o povo do Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, junto ao mar vermelho. Não obstante, ele, o Senhor, os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Ok, agora vamos lá, esse versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram mais pelo seu conselho. Meu Deus, palavra maravilhosa, né? A palavra de Deus é tremenda, né? Davi, ele começa o Salmo 106 convidando, né? Nos convidando para adorar, para louvar o Senhor. E ali ele também faz aqui duas perguntas, né? Quem é que pode anunciar as obras do Senhor? E contar os seus louvores, os seus feitos, né? E eu estive meditando nessa palavra, um instante meditando, e como isso aqui é real, como essa palavra acontece nos dias de hoje, né? Como ela é real.
Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, caminhando com Ele. Nós estamos ali na presença do Senhor. Quando de repente nós passamos por momentos difíceis, por lutas, por provações, nós passamos por situações assim, mas nós passamos porque o Senhor nos ajuda, Ele opera os milagres, né? Ele levanta o socorro e nós passamos por esses momentos. Passamos por muito, o Senhor sempre nos deu vitória, né? Porém, tem aqueles momentos que quando tudo passa, está tudo bem, glória a Deus, mas quando nós enfrentamos novos desafios, muitas vezes a nossa alma ela quer gritar dentro de nós, a carne quer, sabe, desesperar, e a gente esquece do que Deus fez, esquece dos feitos dele, do que ele já realizou antes. Porque essa é a tendência do ser humano, esquecer das coisas, né? Esquecer. E com o povo aqui de Israel, quando Deus os tirou da terra do Egito, não foi diferente. Eles murmuravam, eles reclamavam, claro que não era todos, tinha ali tinha aqueles que eram diferentes, né? Os remanescentes, aqueles que eram diferentes. Mas uma grande maioria deles murmuravam, reclamavam, não estava feliz com nada, não estava contente, né? Provocaram a ira de Deus, quantas vezes provocando a ira de Deus. E é diferente, hoje em dia, no meio do seu povo é diferente? Será que é diferente? Por quê? Porque Deus tem feito tantas maravilhas nas nossas vidas, quantas vitórias, quanto livramento, quanto cuidado de Deus, quantas vezes o Senhor não nos socorreu. Outro tempo aí, não muito tempo atrás, uma irmã me ligou e disse, pastor, minha alma está aflita. Eu falei, por que, irmã, sua alma está aflita? Ela falou, acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu não tenho o que comer em casa, eu não tenho como pagar as contas, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu não sei o que fazer, acho que Deus esqueceu de mim. Aí eu comecei a lembrar do que Deus já tinha feito na vida dela. Falei, irmã, você lembra, né? Nesse tempo eu estava pastoreando uma igreja, eu falei, irmã, você lembra disso que Deus fez? Eu falei, lembro, pastor. Ali foi a mão de Deus. Eu falei, foi a mão de Deus mesmo. Você lembra disso? Lembra? E comecei a lembrar, trazer a lembrança, a memória, os feitos do Senhor na vida dela, né? E aí, eu disse para ela, vou te dar um conselho, dobra os seus joelhos agora, pede perdão para o Senhor, pede perdão para Ele por duvidar do poder, da bondade, do amor dEle, pede perdão para o Senhor. E ela desligou o telefone e ela foi fazer isso. Ela dobrou o joelho. Enquanto ela orava, ela falou, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha incredulidade. E ali ela estava orando, louvando e agradecendo a Deus quando o telefone dela chegou uma mensagem, um bip de uma mensagem, né? E ali, quando ela levanta da oração, ela lembrou que chegou um bip da mensagem. E ela estava passando por uma situação financeira difícil. E quando ela abre a mensagem, era um valor que era 10 vezes mais do que ela precisava na conta dela, que o banco tinha depositado. Quem faz essas coisas? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Somente o Senhor. Somente o Senhor pode fazer essas coisas. Eu estava conversando, semana passada, não, ontem, né? Isso, hoje é dia 8. Dia 6, 2 dias atrás, eu estava conversando com um empresário e eu fui fazer uma visita para esse empresário. Quando eu estava lá, a gente estava conversando, ele falou, pastor, vamos fazer, eu quero te mostrar aqui a minha empresa, né? Me levou para mostrar, mostrou até o banheiro. Eu fui com ele, tomamos um cafezinho ali, mostrou a empresa, e há 3 anos atrás, ele estava chorando,
Ele estava chorando, sofreu um infarto, né? Teve que abrir em cima de uma mesa, né? Por quê? Porque não tinha o dinheiro para pagar as contas. Não tinha dinheiro para pagar as contas. Não sabia o que fazer. Então, ele veio a infartar. Mas Deus deu grande livramento. E eu estava lá com ele. Eu estava lá orando, encorajando ele a continuar, a permanecer confiante no Senhor, né? E eu acompanhei esse momento difícil. E aí, durante uns 2 anos eu estava ali, e de um ano para cá, devido à correria, né, eu não consegui mais visitar ele, mas eu sabia que ele estava bem. Mas quando foi agora que eu fui visitar, depois de um ano que eu encontrei com ele, ele falou, você vai me visitar porque eu preciso falar o que Deus tem feito. Eu fui fazer essa visita para ele, quando eu cheguei lá me surpreendi. Um homem uma empresa que não tinha faturamento, que não tinha nada, que não podia pagar as contas. Ele falou, pastor, hoje, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Hoje, ele está com 5 funcionários. A empresa dele fatura mais de R$200 mil. Quem pode fazer essas coisas? Por isso a gente precisa ser grato ao Senhor, lembrar do que Ele já fez na nossa vida, lembrar dos seus feitos e lembrar que Ele não mudou, que nós só precisamos ter um coração grato, confiar nele, né? Como disse Jó, ainda que Ele me mate, nele eu confiarei, nele eu confiarei. Ainda que Ele tire a minha vida, nele eu confiarei, que a gente possa dizer como Jó, que nós possamos ter esse coração grato, coração agradecido, porque um coração quebrantado, Deus não resiste. Qual pai que resiste um coração quebrantado? Imagina o Senhor, Ele não resiste. Aquele que confia no Senhor, que busca ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. O Senhor vai cuidar. É verdade, a gente sabe que nesses momentos a alma quer gritar, né? Mas a nossa fé, a nossa confiança, ela precisa ser inabalável. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e ter a humildade para pedir perdão quando tiver que pedir perdão. Senhor, perdoa a minha incredulidade, tem misericórdia, né? Porque apesar de tudo isso aqui, apesar da rebelião desse povo, o Senhor, Ele sempre foi misericordioso, Ele sempre será misericordioso. É verdade que muitos pereceram no Egito, mas por quê? Porque não tiveram um coração grato ao Senhor, porque não se arrependeram. Mas aqueles que se arrependeram alcançaram a graça e a misericórdia do Senhor e viveram o milagre para que os seus filhos e a sua próxima geração e as suas outras gerações pudessem herdar a terra prometida, para que a sua casa, para que os seus filhos, seus netos venham herdar a promessa de Deus, a terra prometida. Você é responsável. Nós somos responsáveis, você pai, você mãe, você jovem, você hoje é responsável por anunciar as boas novas do Senhor, para levar o louvor de Deus, contar as bênçãos, falar os feitos do Senhor. Nós podemos fazer isso. Nós podemos abrir a nossa boca, os nossos lábios e dizer, Senhor, eu contarei todos os teus feitos para os meus filhos, para os netos, para as próximas gerações. Enquanto eu viver, eu vou contar as tuas obras. Eu vou glorificar o teu nome e, acima de tudo, vou também pagar os meus votos com o Senhor. Que nós possamos fazer como Davi, pagar os nossos votos, cumprir com a palavra do Senhor, contar, testificar das suas maravilhas. Que nesta manhã o Espírito Santo possa continuar falando no teu coração, que o Senhor te dê um coração grato, coração generoso, para que você possa viver os milagres de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje é uma sexta-feira, nós estamos aí já à véspera do Dia das Mães, que é o domingo. Que a todas as mães, que Deus abençoe grandemente, abençoe a você, a sua casa, a sua família. Um excelente dia. Deus abençoe.